Olá, seja bem-vindo, obrigado aí pela sua atenção aqui junto ao tutorial. Nele eu vou estar trazendo um exercício básico e prático para nós criarmos um objeto em forma metálica com um texto junto à sua superfície, no qual vocês podem utilizar para criar alguns efeitos de introdução nos seus projetos, até mesmo utilizar para criar algumas coisas interessantes. Vamos usar então nosso conhecimento aqui junto ao Cyclops Render. Nós vamos selecionar o objeto cúbico, que vai ser o nosso objeto barra de ouro. Vamos dar ele um SY. Nós aumentamos a sua extensão pelo eixo Y. Com esse objeto selecionado, eu vou aproximá-lo com o botão do meio do mouse. Nós vamos entrar no modo Edit Mode. Posso usar o Tab, eu posso vir aqui embaixo, Edit Mode. Selecionando, eu vou vir aqui na esquerda, na estante de ferramentas, clicar na guia Tools e vou buscar a ferramenta Subdivide. Ela faz com que eu divida em uma linha na vertical e uma na horizontal, e com isso eu consigo subdividir a malha desse cubo. Para melhorar mais ainda, eu vou vir aqui na sua barra de propriedades, já que eu não mexi no cubo. Vou clicar aqui Number of Cuts, que significa o número de cortes. Eu vou aumentar esse valor aqui para 10 e vou dar o Enter. Veja que eu dou uma subdivisão na malha do cubo em 10 linhas na horizontal e 10 na vertical. Tendo já feito esse procedimento, eu vou voltar aqui para o modo Object. No modo Object eu vou aproveitar e aplicar o cubo um modificador, clicando aqui nesse ícone em forma de minha chave inglesa, em ADD Modifier, do tipo Bevel, que é modificador que me permite criar ranhuras. Veja que o cubo teve as suas quinas modificadas, criando ranhuras interessantes. Essas ranhuras eu posso aumentar, aumentando esse valor aqui, o Edit, e posso também fazer com que a distância dessas duas linhas da ranhura ela possa ser com um aspecto mais curvo, aumentando esses valores aqui em segmento. Basta aumentar aqui, ó, vou botar aqui em 6 segmentos, vocês vão ver que a quina desse objeto cúbico passou a ser uma quina arredondada. E feito esse procedimento aqui no modo Object, eu tenho como aplicar o modificador. Pronto. Já fiz o primeiro passo, vou dar um SZ para achatar um pouquinho a barra e vou encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo e trazer esse cubo aqui para trás. Aqui onde eu tenho um cursor 3D, desta vez eu vou digitar o Shift A e vou adicionar um objeto texto. Vou usar o botão do meio pressionado aqui para dar o giro orbital. Vocês vão ver que o programa já criou um texto aqui padrão. Vou aproximar com a rodinha e aqui eu vou dar uma rotação desse texto, me baseando nessa coordenada vermelha aqui, que é o eixo X. Então eu digito R de rotação, X, que é o eixo. Se eu movimentar aqui, repare que movimentando o mouse eu dou uma rotação no texto. Como eu quero que ele fique no ângulo reto em relação à superfície, eu vou digitar 90. E aqui eu tenho, ó, o texto já feito dessa forma. Vou alterar esse texto. Vou entrar no modo Edit Mode. Vou apagar com a borrachinha do mouse. E vou digitar a palavra em português, texto. E vou voltar para o Object Mode. Aproveitando o texto selecionado, eu vou vir aqui no ícone que representa os textos, na barra de propriedades. Ele está sendo representado pela letra F. Eu vou clicar nele. Veja que surge aqui as propriedades e eu vou vir aqui na guia Geometria, encostar o cursor em Extrude, pressionar o botão esquerdo e arrastar para a direita o mouse. Eu consigo dar esse alongamento aqui nas faces do texto e crio um objeto 3D. Para eu melhorar a visão desse texto, eu vou fazer uma rotação dele tendo como base a coordenada Z. Eu vou digitar R de rotação, Z 90. Com isso eu deixo o texto apontando as suas faces para a lateral desse objeto cúbico aqui que está no fundo. E para melhorar mais ainda, vou vir aqui com o texto selecionado na barra de propriedades, parágrafo, clicar em Center. Eu ajusto o texto aqui no centro da área. Vamos mudar a nossa visão para a visão de frente, ou melhor, a visão pela direita. Clicando na visão pela direita, eu tenho como ver o texto à frente do objeto cúbico. Para eu melhorar essa visão aqui, eu vou usar o modo denominado ortográfico. Com isso aqui eu uso a visão bidimensional, facilita a nossa visualização. E nós vamos vir aqui nessa guia parágrafo, em spacing, que é o espaçamento
dos caracteres, nós vamos aumentar esse valor aqui de ledas. Vou deixá-lo aqui mais ou menos essa distância. Vamos encostar o cursor na seta azul, vamos trazer o texto para que ele fique bem aqui, centralizado nessa lateral do objeto cúbico. Deixa aí da forma que vocês quiserem. Eu vou deixá-lo aqui. E feito esses procedimentos, vamos voltar à nossa visão de perspectiva, clicando aqui novamente em Corto. Eu vou pressionar o botão do meio do mouse e dar um giro. Vou selecionar o objeto cúbico, que está aqui no fundo. Com o manipulador dele ativo, eu vou encostar o cursor na seta vermelha e vou trazer esse objeto cúbico até bem próximo aqui do texto. O objeto texto, se eu selecioná-lo com o botão direito, vocês vão ver que suas propriedades vão estar aqui disponíveis para nós fazermos os efeitos necessários. Mas para eu aplicar o efeito de fusão desse texto com o objeto cúbico, para criar um impresso do texto na barra lateral do objeto cúbico, é necessário que eu transforme esse texto em um objeto de malha. Vocês vão ver que essa letra F aqui vai ser substituída. Clicando o Alt C, com o cursor aqui na área, eu abro o menu suspenso de conversão. E aqui eu tenho como converter o texto em um objeto curvo ou um objeto mesh, que é um objeto de malha. Essa é a segunda opção aqui que eu vou selecionar. Veja que o F aqui já subiu e esse texto já passou a ser agora um objeto de malha. E com isso eu posso agora selecionar o cubo que está aqui no fundo, encostar o cursor na setinha manipuladora vermelha e trazê-lo até aqui, fazendo com que a fusão do texto com essa lateral do cubo fique dessa forma. Tendo feito esse procedimento, eu vou usar aqui um recurso com o cubo selecionado, clicando no ícone em forma de uma chave inglesa. E vou adicionar dessa vez um modificador do tipo Boolean no objeto cúbico. Esse modificador ele vai permitir que eu faça operações booleanas entre duas formas, a forma do cubo e a forma do texto que eu transformei em um objeto mesh. Veja que aqui, quando eu apliquei o Boolean sobre o cubo, essa nomenclatura do Boolean vai estar na cor vermelha. Isso porque é necessário que eu atribua as propriedades do modificador que eu apliquei, o objeto que eu quero fazer a fusão. Tem um objeto que eu quero fazer a fusão. Se eu vier aqui nessa caixinha Object, vocês vão ver que eu tenho texto. Eu vou selecioná-lo. Pronto, veja que aqui já passou a ficar de forma cinza. Mas o que é que acontece? O que vai acontecer é que eu estava utilizando como operador inicial, vocês vão ver que eu tenho três opções. A opção Intersect, ele vai fazer a interseção do texto com o cubo e vai criar um objeto dessa interseção. A união, se eu clicar aqui, eu tenho a união do texto com o objeto, eu uno os dois. A opção diferença, eu consigo anular a área de fusão do texto com o cubo. Traduzindo, repare, se eu aplicar aqui o modificador, vocês vão ver que o texto está aqui, mas eu posso selecionar esse texto e posso tirá-lo. Veja que aqui no cubo, se eu fizer uma rotação, eu tenho aquela fusão que eu fiz, que é justamente o impresso do texto na superfície lateral do nosso cubo. E aqui eu posso selecionar o texto, eu não vou precisar dele para mais nada, clicar a tecla X e Delete. Pronto, eu criei aqui um efeito para dar um texto à minha barra de ouro. E vou agora adicionar Shift A, um objeto em forma de uma mesh, vai ser o chão. O plano já surgiu aqui, vou dar um S para aumentar a extensão e vou trazer essa superfície um pouco mais abaixo aqui da forma dourada. E utilizando alguns recursos práticos, nós vamos dar a esse objeto cúbico o efeito de uma barra de ouro. Nós vamos sair então do modo Blender Render, que é o nosso renderizador padrão, e vamos entrar no modo Cycles Render, que é um renderizador que trabalha com uma qualidade de nós e bem melhor. E agora vamos selecionar com o botão direito o objeto cúbico e vamos atribuir a ele aqui um material. Vamos clicar em Material, veja que ele já tem um material básico no cubo. E nós vamos vir na guia superfície, clicar nessa opção Use Nodes, ou seja, vamos usar nós para fazer os efeitos de textura no cubo. Clicando ele abre essas opções.
a superfície inicial que ele coloca é uma superfície do tipo de Fuse BSDF, que é uma superfície de cor difusa. Mas vamos mudar essa superfície aqui, clicando nesse pontinho. Nós abrimos as outras opções de superfícies possíveis e vamos escolher a opção Gloss, que é uma superfície brilhante. Então vamos dar a barra de ouro, uma superfície brilhante. Aqui em Color, nós vamos mudar essa cor branca, clicando nela, para uma cor amarelinho bem claro. E já aplicamos um efeito aqui junto ao objeto. Vamos aplicar agora uma superfície à nossa malha plana aqui de baixo, que vai ser o chão. Vamos dar o New, com ela selecionada. Veja que o programa também colocou uma superfície de Fuse BSDF. Vamos dar uma cor aqui um pouquinho esverdeada para essa superfície. E vamos dar uma rugosidade nessa superfície. Vamos aumentar um pouquinho esse valor. Se formos dar o Render ou o F12, vocês vão ver algo em torno disso aqui. A superfície verde, o nosso objeto em forma de uma barra de ouro e esse fundo numa cor não é muito interessante. Para melhorar a nossa cena, nós vamos clicar no ícone World, que é o ambiente, e vocês vão ver que nesse World aqui eu tenho a opção de escolher um tipo de superfície que eu quero aplicar a luz de ambiente. Vou clicar em Use Nudes. Aqui em Surface ele utiliza o tipo de ambiente chamado Background. Nós vamos mantê-lo. Porém aqui em Color eu posso simplesmente aumentar esse valor do cinza para uma cor mais clara aqui para o fundo, se eu quiser. Se eu fizer o Render, veja que o fundo ele fica um pouquinho mais claro e eu tenho uma condição de ver um efeito aqui bem mais interessante. Mas para dar um efeito de dourado aqui a nossa barra de ouro mais interessante, nós vamos apenas fazer o seguinte: nós vamos vir aqui na opção Color do Word, clicar nesse pontinho e vamos mudar essa cor de fundo para o tipo chamado Environment Texture, que é a textura de ambiente. Nós vamos clicar aqui, veja que surgem algumas opções possíveis, e nessas opções possíveis eu tenho essa guia aqui chamada Open. Se eu clicar em Open, ele me leva para o diretório do computador, onde eu vou buscar um diretório onde eu tenha gravado aqui algumas imagens. Essas imagens eu baixei junto à internet. Eu posso clicar aqui, ver qual tipo de textura que eu quero aplicar ao ambiente. Para esse efeito sair bem legal, é interessante que vocês usem imagem do tipo HDRI, de alta resolução. Podem baixar aí junto à internet. Eu vou usar essa daqui e vou clicar em Open Image. Ele vai abrir essa imagem e vai aplicar essa imagem ao ambiente. Se eu der agora o Render com o F12, veja que eu trago aquela imagem e dou o efeito dourado aqui, aquela barra. Então já traz aqui um efeito bem mais interessante. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Se eu modificar a minha câmera, vou ajustá-la aqui, vou clicar a tecla N, travar a câmera e vou com o botão do meio do mouse pressionar, vou dar mais ou menos esse ângulo aqui na nossa câmera. Vou selecioná-la com o botão direito. Então, se eu quiser ver a renderização por esse ângulo, vocês vão ver que eu tenho o efeito metálico da barra, ele refletindo essa luz esverdeada aqui da superfície, e tenho aquela imagem de fundo da HDRI como cenário. Qualquer movimento que eu faça aqui nessa barra de ouro, essa reflexão vai ser modificada. Então eu posso dar agora o ESC, posso criar uma animação qualquer. Se vocês quiserem excluir, por exemplo, aquele fundo durante o processo de renderização, aqui na guia do Word existe uma guia chamada Ray Visibility, que significa visibilidade pelo raio. Se nós clicarmos em câmera aqui, por exemplo, e desmarcarmos essa opção câmera, ao darmos o render, vamos ver que essa renderização não vai acontecer com a imagem de fundo aparecendo. Isso pode ser interessante para vocês criarem aqui aqueles efeitos de chroma key e aplicarem aí o projeto em outras funcionalidades. Ok? Mas vamos manter aqui em câmera. Vamos sair aqui da renderização com o ESC. Vou melhorar um pouquinho esse chão aqui, que esse verde eu não gostei muito. Vamos clicar aqui no material com ele selecionado, o chão. Vamos mudar isso aqui para uma cor mais bem clarinha aqui. Vamos ver agora como é que fica. Pronto, agora ficou bem mais decente. Vamos produzir o vídeo. O vídeo de animação eu vou fazer com a lente da câmera, fazendo uma rotação. Então vou dar o ESC. Eu vou selecionar a lente da câmera,
com o botão direito. Vou tirar essa barra aqui com a tecla N. E com a lente selecionada com o botão direito aqui na timeline, no frame 1, vou clicar com o cursor na área, tecla I, Lock Rod Scale. No frame 120 eu vou clicar, aproveitando que eu tenho a câmera aqui selecionada, eu vou pressionar o botão do meio do mouse, já que ela está travada. Vou fazer um giro mais ou menos aqui desse tipo. Vou dar a tecla I. Vou digitar Lock Rod Scale. E aqui no frame de número 250, vou usar somente esse 250 frames. Vou dar a visão aqui pelo alto. Vou botar aqui mais ou menos. Vou usar a tecla I, Lock Rod Scale. Pronto, eu criei aqui. Se eu for dar animação com Alt A, vocês vão ver a câmera fazendo esse movimento sobre a imagem. E é assim que vai sair a nossa animação no processo de renderização. Para criarmos o nosso vídeo, vamos clicar aqui na câmera fotográfica, Render. Aqui em Dimensions, nós vamos definir qual a resolução. Vou clicar aqui e vou escolher HD TV 720. Podem usar aí o formato que seja interessante aí para vocês. Eu vou manter essas opções Resolution aqui, como ele colocou, e vou vir agora na guia de saída, que é a guia chamada Output. Vou definir o nome para o arquivo, clicar aqui, barra dourada. E na saída de arquivo, ele está utilizando um formato aqui de imagem, eu não quero. Eu vou clicar aqui nessa caixinha e vou usar a opção AVI JPEG. Lembrando a vocês que para fazer um vídeo, vocês podem usar qualquer uma dessas opções aqui. Eu uso muito o AVI JPEG. Vou clicar em RGB para que o vídeo saia com as cores e aqui eu vou aumentar essa qualidade para 100%. Feito o procedimento, eu vou clicar em Animation. E em Animation, nós vamos ter aqui o nosso vídeo da animação, do efeito que nós produzimos, daquela barra dourada, com a fusão de texto sobre a sua superfície, sendo aplicado. Vão ser utilizados 250 frames, daqui até o final dessa linha de animação. E quando nós chegarmos no final da renderização, eu retorno para concluir o tutorial. E finalizando aqui o tutorial, vocês podem ver que já cheguei no frame de 250, ele já processou os 250 frames aqui embaixo. E se eu quiser fazer agora a apresentação do vídeo, é só clicar em Render aqui em cima, Play Render Animation, pode ser usado o Ctrl F11. Eis o vídeo aí da nossa texturização. É interessante, dá uma aparência de um objeto metálico. Lembrando a vocês que vocês podem excluir essa tela de fundo se vocês quiserem. Vou sair daqui, clicando aqui em Word, Ray Visibility, tirando essa opção câmera. A renderização ela decorre, porém sem a tela de fundo aqui aparecendo. Espero que vocês tenham gostado aí da dica, aproveitem e bom trabalho aí junto aos projetos. Até o próximo tutorial.